Vencer todo o medo. Vencer todo o medo. E eu meditando nesta tarde, e o Senhor já tem falado comigo durante essa semana sobre isso. E orando ao Pai, Ele me disse: filho, muitos ainda estão tomados por medo. Muitos jovens, muitos casais, muitos empresários, muitos profissionais, muitas crianças estão sendo tomadas pelo medo. Muitos líderes, muitos ministérios estão sendo tomados pelo medo. Então hoje eu quero revelar para você quem é o medo, o que é o medo, o que o medo pode fazer e como se desligar das origens do medo e das suas consequências. Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Preste atenção. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerarem por amor a ti e por tua causa me conservem a vida. Meu Pai, obrigado por tua presença aqui. E o Senhor está provando a nossa atenção, a nossa concentração no ambiente externo, aonde há tantas coisas que podem nos distrair. Esses dias de Drive-in Church são dias de treinamento, eu sei, Senhor. O Senhor está treinando nossa reverência. Reverência não é ficar quietinho. Reverência é estar conectado com aquilo que se ministra, com aquilo que se dirige. Isso é reverência. É estar colocando toda a atenção ao Senhor. E aqui estamos nós, concentrados, a despeito de tudo que está acontecendo no natural, a despeito de veículos que vão e que vêm, a despeito de barulhos, nós estamos treinando e aguçando os nossos 5 sentidos para o Senhor. Por isso, recebe cada vida que veio aqui para te cultuar, para te respeitar, para ouvir a tua voz, e que seja a tua palavra, como sempre, viva e eficaz, para destruir as fortalezas das trevas, para destruir as obras malignas, e com todo o espírito do medo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga aleluia. Neste contexto, e ouçam bem, num tempo de dificuldade, assim como estava Abraão, você leu aqui comigo, e 2 vezes o texto fala que havia ali, evangelista, fome na terra. A terra estava passando por dificuldades, a terra estava passando por seca, a terra estava passando por fome. E na dificuldade nasce o medo. Repitam isso: na dificuldade nasce o medo. E qual foi o medo que nasceu aqui? Abraão, então, ele foi tomado pelo espírito do medo. O medo de morrer fez com que Abraão perdesse o discernimento e mentisse. Ele disse: olha, se eles souberem, porque você é formosa, souberem que você é minha esposa, eles vão me matar e vão deixar você viva. Então, tomado pelo medo, Abraão, ele negocia com o inimigo, ele mente, faz Sara mentir, por medo de morrer. O medo faz você perder a sensibilidade. O medo faz você romper com aquilo que é a dedução certa, com aquilo que é o discernimento correto. As pessoas tomadas pelo medo, elas foram roubadas do discernimento, e elas começam a fazer as coisas erradas. E aqui já começou desde Abraão, desde o início, com o pai da fé. O pai da fé, aquele que Deus escolheu para ser o pai da fé, estava agora sendo um medroso, estava sendo tomado pelo medo. E eu quero hoje revelar para você sobre a origem do medo, sobre as consequências do medo. Porque o medo tem paralisado muitas pessoas. O medo vem para matar, o medo vem para roubar, o medo vem para destruir. O medo não vem de Deus.
O medo é uma obra do espírito das trevas. Toda pessoa tomada pelo medo é uma pessoa que está sendo paralisada. Por que que o inimigo, ele lança o medo? Por que que o inimigo, ele usa do medo? Porque quando ele consegue tomar uma pessoa pelo medo, ele consegue paralisar essa pessoa. Você então não consegue acessar o seu destino, você não consegue mais conquistar o que era para ser conquistado, porque o medo impede você de reconquistar, o medo impede você de tentar de novo, o medo impede você de buscar a restituição, o medo impede você de ir à luta, o medo impede você de acreditar nas coisas novas. Olha como é sério esse assunto do medo, como é sério falarmos sobre o medo, em que você vai vencer nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero já jogar uma palavra sobre a tua cabeça, liberar essa palavra sobre a tua cabeça, que você não mais será amarrado pelo medo, não será enredado pelo medo, não será tomado pelo medo. O medo não vai roubar o teu discernimento, o medo não vai roubar o teu propósito de vida, o medo não vai roubar o teu destino, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus, diga uau. O medo significa aflição. Toda pessoa tomada pelo medo, ela está aflita. Vamos confessar só para nós aqui, e você que está em casa assistindo, quem já sentiu medo de alguma coisa aí? Levante as mãos bem alto. Levanta a mão do falso que está do seu lado aí. Você já sentiu medo de alguma coisa, irmão? Com certeza, a não ser que você não seja humano. Todos nós já sentimos medo de alguma coisa. Então, o medo, ele é uma sensação ruim, ele significa aflição, ele toma conta da pessoa frente a um perigo real ou um perigo imaginário. Muitas vezes há um perigo real mesmo, mas também outras vezes há um perigo que é imaginário, porque o medo também faz você enxergar coisas. O medo faz você potencializar o inimigo. Vocês estão anotando isso? O medo faz você enxergar coisas que não existem. O medo faz você potencializar o seu inimigo, e isso é muito sério. Agora, todo medo, ele tem uma origem e ele tem consequências. Quando o medo é de forma moderada, existe o medo moderado. Esse medo, ele leva você para o equilíbrio, ele te auxilia, ele te dá prudência. Mas existe o medo que é um medo extremo. Esse medo extremo, ele traz desconforto. Esse medo extremo, que é em excesso, ele traz tormento na alma. Ele te descaracteriza. O medo em extremo, ele descaracteriza o ser humano. Ele começa a ficar desconfigurado. O objetivo do medo que o inimigo coloca na pessoa é levar para um extremo. Assim como tem muitas pessoas hoje tomadas pelo medo. Eu estava conversando, estávamos numa convocação de concílio nesses dias. Estávamos conversando sobre isso, como que tem pessoas tomadas pelo medo. E pasmem, até pessoas evangélicas. Porque não é apenas o ser evangélico que faz você vencer o medo. Não é apenas você frequentar uma estrutura eclesiástica, uma estrutura evangélica que faz você vencer o medo. Vamos para um fundamento que eu vou te dar em 1 João 4,18. Vamos comigo. Primeira João 4, verso de número 18. Aleluia. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ou você tem o amor, ou você tem o medo. Essa palavra amor aqui no original está falando de um amor ágape, porque existem 3 tipos de amor. O amor philos, que é o amor de amigo. Existe o amor eros, que é o amor de um marido com uma esposa, o amor sexual, o amor da intimidade sexual. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus.
Então, se o amor de Deus, se nós temos esse amor, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Esse nome dessa pessoa se chama Jesus Cristo. Ou você tem Jesus Cristo, que representa e tem um espírito de ousadia, porque isso fala lá também em Isaías 11, nos 7 Espíritos de Deus, e um deles é o espírito de ousadia. Ou você tem o Espírito de Jesus Cristo, o espírito de ousadia, o amor que é Jesus Cristo dentro de você, ou você tem o medo. Então entenda, pessoas que estão sendo atormentadas pelo medo, é porque estão precisando colocar Jesus dentro delas. Ou vai habitar o medo, ou vai habitar Jesus. Não tem como os dois ocuparem o mesmo lugar, o mesmo espaço. Então precisamos colocar Jesus dentro de nós, mas Jesus na sua inteireza, Jesus na sua integridade, porque como está escrito, no amor não existe medo. Se eu tenho a Jesus, eu não posso ter medo do amanhã, eu não posso ter medo do fracasso, eu não posso ter medo de morrer, porque eu sei, se eu morrer, eu sei para onde vai. Só tem medo de morrer quem não sabe para onde vai, e só não sabe para onde vai quem não tem certeza da sua salvação. Só não tem certeza da sua salvação quem realmente não tem um relacionamento com Jesus Cristo. Então, se Jesus está em mim, eu não tenho que andar com medo. Eu posso ter um nível do medo que me dá prudência. O medo, por exemplo, eu vou fazer 50 anos agora, dia 5 de setembro. Dia? Que dia? 1, 2, 3, todo mundo junto. Que dia? Isso, é só para vocês orarem nesse dia. Dia 5 de setembro. Vamos fazer meus 50 anos. É penta, aleluia. 50. Então, quando eu ia nas nossas férias, eu ia no parque com os meus filhos. Eu brincava de algumas coisas. Eu lembro que eu fui num parque em Fortaleza, lá no Beach Park, e eu desci num dos piores, que é aquele, como é que é o nome do Insano. Desceu lá já? Aquilo realmente, olha, é insano. Quando você olha de baixo para cima, você fala, eu dou conta, eu subo, é legal, é perto. Mas quando você vai subindo, e você chega lá em cima, quando você olha para baixo, começa a dar um frio no coração, você começa a não ter mais aquela respiração funda, sabe que você não consegue respirar fundo, porque está curta, a respiração está curta por causa do medo. O medo, ele deixa a sua respiração curta, aí vai essa revelação, o medo deixa a sua respiração curta, então você fica, por causa da apreensão, por causa do medo, o medo ele vai te tomando. Mas eu falei, eu não posso passar vergonha para o meu filho, porque eu e meu filho Davi, nós somos amigos, mas nós competimos muito um com o outro em tudo. Todo tipo de jogo nós competimos muito. Nós temos essa rivalidade, é muito legal isso. Eu falei, não posso, cheguei até aqui em cima, subi aqui no Beach Park, e Deus, eu falei, esse insano eu desço, aleluia, aquela coisa de homem, eu desço. E quando chegou lá, eu falei, eu tenho que descer. Eu desci, eu só sei de uma coisa, na hora que eu fui assim, pelo espírito de ousadia, que eu sei que eu fui tomado pelo espírito de ousadia, eu só vi na hora que o negócio é tão íngreme, que eu achei que eu fosse virar e acabou. Porque eu senti verdadeiramente as minhas costas saírem ali daquela descida, descolou, eu falei, pronto, agora já era, já vou virar, estou indo, obrigado Senhor, amém, aleluia, salva minha família. Mas eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, que eu consegui respirar. Ou seja, você puxa metade do fôlego lá em cima, porque não dá para puxar tudo, e você desce, e só lá embaixo que você volta depois a ter fôlego de novo. Mas hoje eu já não vou mais. Por quê? Porque eu tenho que ficar com a minha esposa, ela não desce. Então eu tenho que fazer uma companhia para a apóstola, né? Não, amor, eu fui muito egoísta, eu fui sozinho, deixei você aqui embaixo. Hoje eu não deixo mais você sozinho, eu vou ficar aqui, deixa ele ir, deixa ele para lá, eu vou ficar aqui. Concorda comigo, amém? Então, tem alguns medos que te protegem. Você vai chegando numa idade que você vai tendo alguns medos que te protegem de algumas coisas que você fazia e não faz mais.
Mas você não pode deixar que este medo te domine. Não deixe que o medo venha dominar e impedir você de fazer as coisas que realmente você precisa fazer, as coisas que realmente edificam. Quando nós vimos aqui agora o Edivan e a cooperadora Iva subindo aqui, sabe o que eles estão fazendo? Estão vencendo os medos. Porque quando eles, como vieram de relacionamentos frustrados, que não deram certo, o inimigo colocou o medo. Vai errar de novo, vai sofrer de novo, vai derramar lágrimas de novo, vai perder tudo de novo, você vai viver tudo de novo, porque é isso que o espírito do medo faz. Então quando eles subiram aqui, eles pisaram no medo, dizendo: vamos tentar. A questão não é vai dar certo e pronto, não, a questão é nós vamos dar certo, e se fizermos o que é certo, vai dar certo. O medo impede você de tentar. Quantas pessoas não tentam no relacionamento novamente, tomadas pelo medo? Quantas pessoas não vêm para cá, não se expõem por medo? Não, mas eu vou para lá, depois não dá certo e vai ser uma vergonha, porque o medo ele faz isso, impede você de viver as coisas boas nesse tempo, impede você de desfrutar daquilo que tem que desfrutar. O medo vai roubando a alegria da pessoa. O medo vai fazendo com que as pessoas façam de qualquer jeito. Mas você vai vencer isso essa noite em nome de Jesus. Diga aleluia, diga glória a Deus. O problema, filhos, ouça. O problema não é ter o medo, não é sentir o medo. O problema é você se acovardar diante do medo. Porque o medo de alguma coisa, de alguma circunstância, situação, todos nós temos. Mas a diferença é não nos acovardarmos e não deixar que esse sentimento do medo venha ser maior do que o Cristo que está em nós. Por isso está escrito: maior é o que está em mim do que o medo que luta contra mim. Maior é Jesus que está em você do que o medo que tenta dominar você. Você não está entendendo? Maior é Jesus que está dentro de você do que o medo que tenta dominar você. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é o que está em você, e é Ele, lança fora todo medo. Uau! O medo produz tormento, logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Ouça, o medo impede você de se aperfeiçoar em Cristo. O medo impede você de receber a Cristo na plenitude. O medo impede você de viver na plenitude de Jesus Cristo. Quantos medos, quantos medos. Quais são as origens e consequências do medo? Eu vou falar com você. As origens e as consequências do medo. Primeira origem: o pecado. Porque o pecado, ele vai trazer acusações e afastamento de Deus. Essa é a consequência do medo. A origem, o pecado. O pecado vai fazer você se afastar de Deus. Olha o que aconteceu em Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que disse Adão: eu ouvi a tua voz, e Adão ouvia todas as vezes. Nessa viração do dia que nós temos aqui, nesse Drive-in Church que é tão profético, o horário que nós começamos aqui, eu não sei quantos estão conseguindo discernir o que acontece, o que aconteceu aqui nesses dias, no Drive-in Church, na viração do dia. Estamos vindo aqui para adorar a Ele. Isso é muito profético. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Mas quando Adão peca, desobedece, o que vem sobre ele é acusação. Ele sempre ouvia a voz de Deus, mas agora ele se escondeu. Porque o pecado, ele vai trazendo vergonha. O pecado traz acusação, traz autoacusação. Quem peca, diz que ainda tem o Espírito Santo, sabe que pecou. Quantas pessoas tomadas pelo medo, essas consequências, como eu disse aqui, quantas pessoas são tomadas por essas consequências, elas se afastam de Deus. Foi o que Adão fez, ele se cobriu, ele se afastou do Senhor, porque ele disse: eu pequei. E tomado pelo medo, ele não queria mais que Deus olhasse, que Deus o visse.
Quantas pessoas, quantos líderes, quantos ministérios já estão vivendo assim? Quantos ministérios estão passando por isso? Quantos casamentos passam por isso? Quantas pessoas vivem estas coisas? Tomadas pelo medo. O medo que vai impedindo você de ter a comunhão com Deus. Então por isso que o medo, ele vai provocando, levando, tentando levar você ao pecado. Porque ele sabe que o pecado vai te afastar do Senhor. E nesse afastamento começa a vir acusação. Você começa a se sentir indigno. Você pensa que não pode mais ter um relacionamento com Deus. Eu já recebi pessoas aqui fora que disseram: apóstolo, vem aqui fora, por favor, eu preciso falar com o Senhor. Eu falei: não, venha para cá. Eu falei: não, eu pequei, eu me sinto indigno de colocar os pés neste lugar, porque eu sei a glória, a santidade que está aqui, eu tenho medo de entrar aqui. Eu falei: não, filho, a graça de Deus, ela vem sobre ti. Não se sinta desnudo, não se sinta envergonhado. A graça vem, o amor vem, e o amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus cobre multidão de pecados. E aquele pecador passa a não querer pecar mais, porque ele foi constrangido com o amor de Deus sobre a vida dele. E ele vence o medo de não buscar mais a Deus. Ele vence o medo de não estar mais com o Senhor. Ele vence o medo de não conseguir ouvir mais a Deus. Ei, por isso o amor é importante. O amor, Jesus em nós, faz com que nós venhamos a cobrir multidão de pecado das pessoas. Então nós não vamos acusar as pessoas, nós não vamos condenar as pessoas, nós vamos liberar o amor sobre cada vida, o amor sobre cada homem, sobre cada mulher, o amor sobre cada jovem. E com este amor, essa pessoa vai vencer o medo, ela vai vencer a vergonha, ela vai voltar para Jesus, ela vai voltar para o Senhor, ela vai ser como o filho pródigo, ela vai voltar e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti, mas eu estou voltando para casa, diz o filho. Você não vai mais se esconder do Senhor. O Senhor me disse que há pessoas aqui que muitas vezes se sentem tão impuro, tão sujo, estão fugindo do chamamento do Senhor, estão fugindo do chamamento de Deus. Quando uma pessoa peca, ela sabe que pecou e ela já está em autocondenação. Não precisa mais de ninguém para acusar, mas sim para abraçar. Não significa concordar com o seu pecado, mas amar o pecador, porque é o amor que vai trazer essa pessoa de volta. E como eu falo aqui, não deixe essa pessoa ir embora. Se ela pode ser restaurada em outro lugar, então deixe que ela seja restaurada aqui. Mas não permita que o medo faça você fugir dos seus líderes. Não permita que o medo faça você fugir dos treinamentos. Não permita que o medo faça você fugir da igreja onde você congrega. Não permita o medo da acusação, o medo de ser envergonhado, o medo de como as pessoas vão olhar para você. O que importa é como Deus está olhando para você. Não permita que o medo venha dominar a sua vida e você não queira mais ter uma comunhão com Deus. Não permita, não, porque Deus, Ele é o amor. Ele é o amor, e este amor vence todo medo. E aquele que vive este amor, ele vai se aperfeiçoando de dia em dia. Se você está entendendo aí, se expresse em nome de Jesus. Sabe que a origem ainda, as possíveis origens e consequências do medo, as afrontas malignas. Eu tenho certeza que talvez todos nós aqui já fomos afrontados por pessoas, afrontados por líderes, afrontados talvez por chefes. Quantos afrontos talvez você recebeu? E elas geram o que? Paralisia e roubo da honra. O objetivo do inimigo trabalhar com medo, ele usa a afronta para trazer medo. Vou repetir: o inimigo usa afronta, ele vai tentar te afrontar, te colocar para o canto, para produzir paralisia e roubo da sua honra. Em 1 Samuel 17, verso 10, disse mais o filisteu: hoje afronto
as tropas de Israel. E é assim que o inimigo está fazendo hoje. Eu afronto esse povo apostólico. É assim que o inimigo está fazendo hoje. Eu afronto esse casamento que está em Deus. Hoje eu afronto esses evangélicos. Hoje eu afronto esses que se dizem filhos de Deus. Hoje eu afronto essa igreja que se diz de Jesus Cristo. É isso que o inimigo está fazendo, liberando afrontas. E por causa das afrontas nós começamos a ter medo. E essa afronta vai tentar te paralisar. Esse era o objetivo da afronta de Golias contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Você tem que aprender a vencer as afrontas da sua vida. Talvez situações das suas finanças tenham sido uma afronta. Talvez pessoas estão te afrontando. Estamos sim nesse tempo. A igreja de Jesus Cristo está vivendo uma afronta. Uma afronta. Nossas crianças impedidas de cultuar. Meu Deus. Os mais idosos impedidos de estar no nosso meio. Como já disse, a voz futura e a voz da maturidade. Isso é uma afronta, o inimigo entrando para afrontar. Mas nós não podemos deixar ser afrontados e ser paralisados. Glória a Deus que você pode estar aqui. Glória a Deus que você saiu da tua casa e veio para cá. Glória a Deus que você não está paralisado, não está enfermo, que você não está doente. Glória a Deus que você pode estar aqui. Está dizendo: inimigo, você não vai me afrontar. Essa enfermidade não vai me paralisar. Essa Covid-19 não vai me colocar no canto. Não vai roubar o meu futuro. Não vai roubar o meu destino. Você não vai permitir que pandemia nenhuma, nem perseguição venha para tentar paralisar você. Se você crê, diga amém. Ele continua dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tiveram muito medo. O medo que trouxe uma paralisia. O que é que está te afrontando? O que é que está afrontando você? Você não pode deixar que isso te paralise. Você não pode deixar que isso venha roubar o teu destino profético. Seja a afronta qual for. Eu estava conversando com o concílio e falei: se quando chegar a minha hora, eu não quero ir como um covarde. Não é esse o legado que eu quero deixar para os meus filhos naturais, nem os filhos espirituais. Sim, com a prudência. Sim, com um tempo de distanciamento, com as máscaras na hora certa, sim. Mas cuidado com aquilo que o inimigo tenta potencializar. Não podemos parar. Você não pode permitir que essa máscara impeça você de adorar. Você não pode permitir que essa afronta deixe você em casa. De tantas más notícias que você está ouvindo. E o inimigo, como ele tem o reino da mídia ainda, que precisa ser tomado pela igreja. Como ele está usando o reino da mídia para afrontar a igreja, para afrontar os filhos de Deus. Ele disse: hoje eu afronto. Ele estava dizendo: eu quero ver quem realmente é filho de Deus. Eu quero ver quem realmente vai se posicionar. Eu quero ver quem realmente vai se levantar. Eu quero ver quem realmente vai acreditar nesse Deus que serve. Eu quero ver realmente quem vai continuar em fé. Eu quero ver realmente quem vai continuar adorando esse Deus. Eu quero ver realmente se você vai continuar declarando o nome de Jesus Cristo. Eu quero ver se vocês vão continuar indo para o Drive-In Church. Eu quero ver se vocês vão continuar indo para a reunião de quarta-feira. Eu quero ver se vocês vão participar dos treinamentos. Eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Hoje você vai dar uma resposta para o inimigo, em nome de Jesus. Se expressa aí. Outra origem, consequência do medo, nas ameaças demoníacas. O medo, ele brota. A origem dele também são nas ameaças demoníacas. E a consequência? Fuga, isolamento e depressão. As opressões, as ameaças demoníacas
tem o objetivo de gerar fuga, isolamento e depressão. Em 1 Reis 19, verso 2, vamos comigo. Disse mais o filisteu, no verso 9, aliás. Ali entrou numa caverna, 1 Reis 2, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Uma palavra de uma mulher liberada a um profeta, a uns 5 ministérios, a um homem de Deus. Uma palavra de morte, uma palavra tomada por um espírito maligno. E o inimigo, ele faz muito isso hoje, por meio dos trabalhos de macumbaria, os trabalhos de feitiçaria. Quantas obras demoníacas também, talvez, se levantam contra a tua vida, tem se levantado contra a tua vida. Você sabe que é obra das trevas. E o que o inimigo quer fazer? Quer levar a isolamento. Quantas pessoas estão realmente isoladas hoje, vivendo isolamento, como estava aqui nesse contexto? Quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas tomadas por depressão, por causa de uma palavra, por causa de uma má notícia, talvez por uma palavra de enfermidade. Olha, você está com Covid. É uma palavra maligna que o inimigo usa. Não estou dizendo que quem está falando que você está com Covid está endemoniado, mas o inimigo usa esta palavra para trazer uma opressão. Qual o objetivo dele? Levar você à fuga, fugir, levar você ao isolamento e levar você à depressão. Porque toda pessoa que foge se isola, e toda pessoa que se isola deprime. Toda pessoa que foge se isola, toda pessoa que se isola deprime. Olha como que o inimigo tem trabalhado com medo. Você precisa discernir isso hoje. Tem sempre uma origem. Se você tem um medo de alguma coisa, tem uma origem. Se você tem medo de alguma coisa, não só descubra a origem, mas saiba que gerou consequências. E nessa noite, o Senhor vai visitar a raiz, a origem daquilo que te trouxe medo, para tentar trazer paralisia, roubar a tua honra, tentando trazer isolamento, fuga, tentando trazer para você depressão, em nome de Jesus. Uma outra coisa que o medo faz, a origem: enfrentar lutas maiores do que a sua capacidade humana. Enfrentar lutas maiores do que a sua capacidade humana. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Rosazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum a todo o Judá. Quantos aqui já se posicionaram, estiveram frente a uma luta que você percebe: é algo muito grande que eu vou enfrentar ou estou enfrentando? Levante as mãos. É algo grande que eu estou enfrentando. A minha luta é muito grande. Quem já teve? Olha quantas pessoas. Olha quantas pessoas. E quando você está diante de uma luta grande, talvez pode ser um problema na família, uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez um problema no relacionamento. Isso pode ser muito grande. A tendência é você ser tomado pelo medo. E Josafá, nesse contexto, quando viu que o exército era muito maior, ele foi tomado pelo medo. E estava entrando numa batalha, uma batalha muito grande. Mas diz a palavra que Josafá apregoou um jejum. Ele se consagrou, colocou o povo para buscar a Deus,
porque ele sabia que se Deus estivesse com ele, ele iria conseguir vencer todo e qualquer tamanho de luta e de batalha. Essa é a convicção que você vai sair daqui hoje. Se Deus estiver com você, e Ele está com você, se você buscar a Ele, você pode vencer toda e qualquer luta, toda e qualquer batalha. Não tem luta maior do que o teu Deus, não tem batalha maior do que Ele. Ele é maior do que todo gigante, Ele é mais forte do que todo lutador. Ele é o grande Deus, o Deus poderoso. Então eu quero enviar você para não ter medo de batalha alguma, para não ter medo de luta alguma. Se Deus permitiu você passar por esta luta, é porque Ele está dizendo: eu sou poderoso para te dar vitória, eu te dou capacidade nessa luta. Clame a mim, busque a mim, filho, e eu te darei vitória na sua luta. Se você recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Alguns exemplos de tipos de medo. Por que algumas pessoas têm medo de falar em público? Por que algumas pessoas têm medo de falar frente a uma câmera, têm medo de gravar lives? Algumas pessoas, tomadas pelo medo, não conseguem evangelizar, não conseguem falar de Jesus. Por quê? Pelo medo de serem ridicularizadas. Você não enfrenta algumas coisas por medo de algumas consequências. Quantos estão entendendo? Outro tipo de medo: confessar o pecado. Por quê? Medo de ser punido. O que vão pensar de mim, apóstolo, se eu confessar esse pecado? O que vão fazer comigo? Vai acabar a minha reputação, eu não serei mais aquela pessoa que as pessoas pensam. Se eu confessar o meu pecado na íntegra, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, vão olhar para mim diferente. Olha o que medo faz. Um outro medo: enfrentar desafios. Por quê? Por que você tem medo de enfrentar desafios? Porque você tem medo de ser derrotado. Muitas pessoas não acessam, não aceitam os desafios por medo de ser derrotado. Por que algumas pessoas não entregam dízimos, ofertas e primícias? Com medo de não ter o dinheiro amanhã. Olha o medo dominando. O medo vai tomando o seu sentimento, vai tomando a tua mente, vai tomando as tuas finanças, ele vai tomando tudo aquilo que é desafio. Pessoas não aceitam o desafio por meio de ser derrotadas. Meu Deus. Medo de se casar. Por quê? Por não dar certo. Não querem se casar por medo de não dar certo, porque um dia não deu, e o medo agora bloqueou essa pessoa, e ela está pensando que não vai dar certo de novo. Um outro medo: de sair do lugar de conforto para enfrentar novos desafios. Por quê? Por medo de fracassar. Tem pessoas que têm medo de fazer treinamentos. Tem pessoas que têm medo de chegar aos 5 ministérios. Alguma coisa aconteceu, tem uma origem aí. Existe uma origem, e está trazendo consequências. Isso é muito sério. Do que é que você tem medo? Talvez de você se abrir e confessar seus pecados. A apóstola estava falando comigo de um atendimento que ela fez. Estava compartilhando comigo para nós orarmos. E ela disse: naquele tempo, você por medo se bloqueou. Você por medo de falar do seu passado, de abrir a sua vida para receber a cura, você se bloqueou e criou uma pessoa que você não é. Uau! Com medo das pessoas descobrirem quem realmente você é. Então você passa uma maquiagem espiritual todos os dias. Você veste uma capa todos os dias, por causa do medo. Ouçam, olha aqui para mim, não se distraiam.
O que estamos conversando aqui é algo muito importante. Porque por medo você está deixando de acreditar de novo. Por medo está deixando de tentar de novo. Por medo você não evangeliza, não fala de Jesus. Por medo você não quer entrar no namoro. Por medo você não quer participar de treinamentos. Por medo você não aceita a paternidade. Por medo você não consegue chamar de pai espiritual, de mãe espiritual. Porque na origem aconteceu alguma coisa, alguém te traiu. O teu pai, a tua mãe talvez não foram presentes e você se bloqueou, então você não consegue chamar de pai, de mãe, com medo. Talvez você tenha medo de ser rejeitado. Eu estava aqui, por isso que a palavra diz que precisamos ser como crianças. E as crianças vindo até mim, uma ficou comigo, segurou as minhas mãos. Não teve medo de ser rejeitada. Já está curada. Ela não ficou com medo, não, porque se eu for, não vai me aceitar, não vai apertar a minha mão. Mas ela se arriscou. Quem não tem medo se arrisca. Zaqueu, que não foi tomado pelo medo, em um episódio, ele subiu num sicômoro, numa árvore, porque ele queria ver Jesus de cima, queria que Jesus olhasse para ele. Mas se ele tivesse medo, ele não ia se arriscar. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Talvez você tenha medo por causa da sua reputação. Tem pessoas que não adoram, não se expressam, elas não são livres, por medo do que vão pensar delas. Tem pessoas que não se convertem, ouça você que está assistindo, elas não se convertem por medo do que vão falar. Agora virou um crente, agora virou um santo. Tem pessoas que não querem se converter por isso, porque foram tomadas pelo medo. Medo do que vão pensar, medo do que vão falar. Qual é o teu medo? Talvez você foi tomado pelo medo de dirigir por um acidente que aconteceu com você. Depois que Davi, meu filho, diácono Davi, Davizão, sofreu um acidente e o carro capotou, alguns de vocês sabem, ele foi jogado para fora do para-brisa e caiu embaixo, ali do radiador. Eu sabia que naquela origem o inimigo ia colocar medo nele. E fui trabalhando com paciência. E fui entregando o carro para ele. Falei, Davi, vem, dirige. Vem, dirige. Não, pai, dirige. E fui junto com ele. E fiz ele voltar a andar, dirigir. Porque se vence o medo enfrentando. Você só vence o medo enfrentando. E sabe o que te faz enfrentar? O amor. Jesus dentro de você faz você fazer loucuras. E eu peguei e falei com ele, Davi, nós vamos levar o carro do bispo Daniel. Ele falou, eu? Sim, você vai levar o carro lá para Araguaína, daqui de Palmas. 400 quilômetros, para quem está assistindo não sabe a distância. Ele nunca tinha acessado uma BR. Eu falei, pai, mas você vai, filho. Eu estou com você. Então deixa eu ir no carro do Senhor, que é mais fácil. Não, você vai no mais difícil. Vai no manual. E fomos. Porque eu não queria que ficasse marcas do diabo impedindo Davi, bloqueando Davi, de não querer mais dirigir. Porque é isso que o inimigo coloca. Quando acontece algo negativo, o medo já está ali. O medo fica rodeando. Quando acontece uma dificuldade, como aconteceu aqui com Abraão, quando acaba o dinheiro, quando vem a fome, quando vem o divórcio, quando vem suspeita de Covid, quando vem um laudo médico, o medo já está ali, porque ele quer marcar aquela hora e te aprisionar ali, ele quer te amarrar ali, ele quer te prender ali. E aquela origem vai tentar trazer uma consequência. Talvez Davi nunca mais, se não fosse liberto, talvez nunca mais ia querer dirigir. O que nunca mais você faz?
O que você nunca mais fez depois que o medo te dominou? Apóstolo, nunca mais eu confiei em líderes depois que eu fui traído. Apóstolo, nunca mais eu fui o mesmo, me entreguei depois que eu descobri que meu líder roubava, meu líder assediava. Apóstolo, nunca mais eu quis me envolver com ninguém depois que eu fui traído. Meu Deus. O que foi que te paralisou, filha? O que foi que te paralisou, filho? O que esse medo fez? Qual foi a origem? O que você fazia que você não faz mais? Essa criança que estava ali comigo, dançando comigo, adorando comigo, ela está livre. Ainda que ela passe por alguma dificuldade, os pais naturais têm a responsabilidade de dizer: vai, filha, acredita de novo, confia de novo. Nós só temos uma saída: voltar a acreditar. Sempre. Você não pode colocar tudo num pacote e se fechar. Porque quando você se fecha, você se perde, você mofa. Existem dois tipos de pessoas. Existe o crente repolho e o crente alface. O crente alface é aquele que se abre para a vida. É aquele que se abre sem medo de se machucar. Está sempre se abrindo. Ainda que veio alguém que cortou, ainda que veio alguém que feriu, ele continua se abrindo, continua se abrindo. Ainda que foi traído, continua se abrindo. Mas existe o crente repolho que está sempre fechado. E por isso dá mau cheiro. Por isso apodrece. Quem se abre não carrega consigo enfermidades, mas quem se fecha carrega doenças, talvez intermináveis. Quantos estão entendendo? Volte a se abrir. Ah, se eu tivesse parado o meu ministério por aqueles que me traíram. As pessoas não podem me parar, somente Ele quando Ele quiser. As circunstâncias não podem me parar, somente Ele. Vocês pensam que eu não tenho medo? Vocês pensam que eu não tenho medo? Todos nós sentimos o medo. A diferença está em não ser dominado por ele. A diferença está em não se acovardar ao medo. E você não vai mais ser tomado pelo medo. Você não vai se acovardar no medo. Talvez você abriu uma empresa e faliu, não vai abrir mais. Não vai tentar de novo. Tem que tentar. Meu Deus, como temos filhos aqui. Jardel, Pastor Júnior, teve medo com relação a ser lançado, gravar essa live poderosa que foi. Tenho medo. O medo disse: não vai dar ninguém. Foi isso? O medo disse: vai ter um monte de erro. O medo disse: não vai dar em nada. O medo disse: você não está com os top profissionais. O medo falou muita coisa, sim, filho. Você sentiu o medo, mas não deixou o medo te dominar. Por causa do propósito. O propósito. O propósito faz você ir além. O propósito faz você vencer os medos. Não importa o que aconteceu, não importa o que o inimigo fez, não importa onde ele tocou, você tem que continuar. Continue se movendo, continue acreditando no ser humano, no líder, porque quem perde é quem traiu você, quem perde é quem assediou, quem perde é quem roubou, quem perde é quem enganou, mas você continua aberto, e quem está aberto está perdoando, quem está aberto está liberando. Quem está aberto está vivendo coisas novas. Quem está aberto está crescendo. Quem está aberto está mais maduro, está mais experiente. Continue. Não pare. A despeito do que você viveu, continue crendo, continue adorando, continue amando, continue
nome de Jesus. Se você crê, se coloque em pé comigo nesta hora. Chaca pra vassoura, rabacaterebarabá. Urabassora, rabacotorobosore, bacatelebas. Hererebassore, rebacanterebassore, cantelebas. Yarabassore, galabas. Yarabassore, cantalabas. Você vai enfrentar as consequências do medo, parando de se esconder. Diga para alguém do seu lado, se estiver aí, fala: para de se esconder, enfrente os desafios. Diga para ela: para de se esconder, enfrente os desafios. Segundo, confrontando aquilo que provoca o medo. Confrontando o que provoca o medo. Terceiro, se aprofundando no seu relacionamento com Deus. Porque no amor vem um aperfeiçoamento. Nós não somos aperfeiçoados no medo, nós somos aperfeiçoados no amor. Quantos são aperfeiçoados no amor? Yarabassore cantarabalabacalabas. Olha aqui para mim. Vocês sabem por que a dinâmica de algumas vezes você fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você se fecha para as coisas naturais. E você fica conectado com as coisas espirituais, sobrenaturais. É por isso que Deus, Ele fala muito com você em sonhos. Porque você está com os olhos fechados para o natural e acessando o sobrenatural. É o momento que Deus quer falar muito com você nos sonhos. E aqui quando você consegue, alguns nem conseguem, mas quando você consegue fechar os olhos, você está dizendo assim: Senhor, eu me fecho para as coisas que me distraem, que me desconcentram, e eu me concentro ao Senhor, ao que é ministrado agora. Eu me fecho para o natural e me abro para o sobrenatural. Fechar os olhos não é um ritual, é um ato profético, é algo dinâmico. Eu quero que você, se você conseguir, feche os teus olhos agora. E você vai ver que nada do que está acontecendo vai distrair você. Eu quero que você pense algumas coisas. O que você fazia que você não faz mais? O que você era que você não é mais? Apóstolo, eu era tão amável, mas por causa das pessoas eu fiquei amargo. Apóstolo, eu sorria com as pessoas, mas porque eu fui traído, enganado, eu vi tanto roubo, tanta gente ruim, eu fiquei sistemático. Eu abraçava todo mundo, hoje eu não abraço mais. Eu ajudava as pessoas, hoje eu nem ajudo mais. Eu me corrompi na minha essência. O medo sabotou a minha essência. Apóstolo, eu senti a presença, mas depois que eu me envolvi com pecado, com coisas, eu fui ficando cauterizado. E aí, como eu vi que eu não ia mais conseguir vencer o pecado, eu me entreguei para o pecado. Eu sei que é certo, eu sei que é certo eu assistir essa ministração como eu estou assistindo, mas eu não consigo mais ser livre, não consigo mais ser eu. Apóstolo, não consigo mais me lançar em relacionamento. Fui tão machucado, ferido, que hoje eu fico pedindo prova, e eu acabo ficando sem ninguém. Eu fiquei muito seletivo, apóstolo. Eu fiquei buscando perfeição no ser humano, de tantas as coisas erradas que eu fiz e eu vi o ser humano fazer. Qual a origem do teu medo? Do que você tem medo? Apóstolo, eu tenho medo de ser corrigido. Então, quando eu sei que eu sou corrigido, eu prefiro sair de onde eu estou.
Apóstolo, eu tenho medo de ser rejeitado. Então, antes de eu ser rejeitado, eu sei que eu não fiz uma coisa bem feita, eu entrego o ministério, eu entrego minha liderança, com medo de ser corrigido e rejeitado. Apóstolo, eu sou tão ferido que às vezes as pessoas falam algo comigo, em vez de eu enfrentar em amor e buscar a origem, eu até saio do grupo. Eu saio como um rebelde, como uma pessoa que não quer mais ouvir aquelas coisas, porque já ouvi tantas coisas. E o medo disse: você não pode mais ouvir isso. Eu me fechei. Hoje eu estou aqui tomado por revoltas. Eu criei uma capa. Eu criei uma identidade. Eu criei uma imagem que não é a qual o Deus me entregou no ventre da minha mãe. Hoje eu sou uma pessoa cheia de autodefesas. Apóstolo, eu me tornei uma pessoa muito melindrosa. Eu sou cheio de melindres. As pessoas têm que ter um jeito para conversar comigo, porque senão eu brigo, eu entro em confusão. Apóstolo, eu vi muita coisa na minha vida. Eu vi gente morrer, eu vi meus pais morrerem. Eu vi tanta coisa, que hoje eu sou assim, travado. Eu sei que tudo está ligado à minha infância, à minha juventude, a coisas que eu perdi, a relacionamentos que eu me frustrei. Eu não era assim. Apóstolo, eu me decepcionei tanto com pessoas que hoje não consigo me entregar mais. Mas eu era tão mais feliz quando me entregava. Mas o medo de me entregar adulterou a minha essência. E hoje eu não consigo ser feliz, porque eu não consigo me entregar. A minha essência é abraçar as pessoas. A minha essência era acreditar nas pessoas. Mas por medo eu não quero mais acreditar. Então eu não consigo ser feliz. Apóstolo, eu tenho medo de falar em público. Porque um dia eu falei e eu tremi, porque fizeram bullying de mim, zombaram de mim, colocaram um apelido, e isso me marcou. Então eu prefiro não ir mais. Eu não quero mais viver aquilo que eu vivi. Eu me fechei. Apóstolo, eu era um levita, eu ministrava. Mas um dia, o meu líder liberou uma palavra sobre a minha vida, e aquilo me bloqueou. Nunca mais eu tive liberdade. Eu parei de acreditar em mim, no que eu posso, naquilo que Deus falava de mim. Pela palavra de um homem, como foi de uma mulher para Elias. A palavra de um líder me bloqueou, me paralisou. Abra as tuas mãos e fala: Senhor, eu preciso de fé hoje. Eu preciso ser marcado pela fé. Apresenta-te ao Senhor. Apresenta-te, filho, diante do Senhor. Você também que está em casa, apresenta-te diante do Senhor. Coloca os teus medos. Eu tinha medo de me casar. Eu tinha o sonho de casar cedo. Eu queria me casar com 20 anos de idade. Mas eu tinha medo de não conseguir sustentar a minha esposa. Um dia o Senhor falou comigo: ou você anda por propósito, ou você será dominado pro resto da vida pelo medo. Eu conheci a apóstola, eu tinha 20 anos de idade. Quando nós nos casamos, nós não tínhamos uma pia, nós não tínhamos um sofá, nós sentávamos no chão. A nossa TV era uma TV de 5 polegadas emprestada pelo meu tio.
Sentávamos em algumas almofadas, uma mesa emprestada. O apóstolo lavava roupa no tanque. Só tínhamos uma cama. Não tínhamos armário, nada. Mas era o propósito. E o medo vinha, pastor Júnior. Não vai conseguir sustentar, não vai conseguir pagar as contas. Eu falei, Senhor, eu vou seguir o meu propósito. E o meu propósito é lícito, eu quero me casar. Não quero ficar no mundo, não quero pecar contra ti, eu quero me casar. E havia tanta glória em nossa casa, aos nossos 22 anos, que os jovens saíam da igreja e iam lá para casa sentar no chão na sala. E sentavam todos ali, a gente gosta daqui, Marcos, a gente gosta daqui, Virna. E sentavam no chão e ficavam horas, até madrugada a gente conversando, num ambiente deste tamanho, menor do que esse, a nossa sala. Uma televisãozinha desse tamanhozinho. E juntos fomos crescendo. Quantos medos eu tive. Tive muito medo de não vencer. Eu tive medo, filhos, quando vim para Palmas. Porque agora não tinha só uma esposa, mas tinha um filho de 6 anos e uma filha de 12. Muito medo. E quando chegamos aqui e não cumpriram, não vivemos aquilo que era para viver, eu tive muito medo. E esse espírito do medo disse, vai embora, volta, foge, deprime. E o Senhor enviou pessoas na porta da minha casa dizendo, não vai embora. O Senhor mandou dizer, é aqui que mora um tal de pastor Marcos. O Senhor mandou dizer, fica, porque uma obra diferente, muito grande, o Senhor tem para ti. Mas fui ajudado com cesta de alimento. E até hoje eu honro essas pessoas que me ajudaram. Os medos vêm, mas tem que ser vencidos, filhos. Precisamos superar os medos. Vocês acham que eu não tenho medo quando eu sei que o inimigo ataca vocês? Vocês acham que eu não tenho medo de perder vocês para o diabo? Me cabe a mim orar, me aproximar de Deus e dizer, Senhor, livra-os do mal. Restaura a consciência deles. Guarda-os, meu Pai. São filhos que o Senhor me confiou. Dia e noite eu durmo com medo, mas dia e noite eu aprendi a vencer o medo. Yaravasica bravassore calabas. De mãos abertas, entrega os teus medos agora ao Senhor. Você vai vencer os medos se aproximando dele. Em Salmo 25:14 está escrito: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em Salmo 91:14 ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas no início ele diz: porque a mim se apegou. Você vence o medo
quando você se apega ao amor. Somente o amor faz vencer o medo. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu tirarei o medo, eu livrarei da angústia. É Ele, se apegue a Ele. Nele não há medo, quem está nele não sente medo, quem está nele não é dominado pelo medo. Levante as tuas mãos e adore a Ele. Meu Deus, ouça. Jesus, Ele teve fome, Jesus teve sede, Ele também teve medo. Mas o amor do Pai estava sobre Ele. Você não será mais movido pelo medo. É agir contra o medo. E hoje, enquanto estávamos aqui, o Senhor disse que vai voltar algumas pessoas lá na origem, onde o portal do medo foi aberto, te desconfigurou, te descaracterizou e fez você viver consequências e consequências e consequências. Porque quando o Senhor te liberta na origem, Ele te restaura para o futuro. Põe a mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração. Põe a mão sobre o teu coração. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Isso vai te ajudar um pouco. Meu Pai, meu Pai, aos que estão assistindo aqui por este canal, aos que estão aqui presencial, Tu conheces cada um deles. Visita agora o coração, a mente. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor envie um anjo lá na origem, aonde um portal do medo foi aberto, aonde o inimigo desconfigurou o programa que o Senhor fez para este homem, para esta mulher, o destino que o Senhor projetou para esse jovem, aonde por causa do medo, talvez essa pessoa mergulhou na pornografia, no vício, na prostituição, onde essa pessoa perdeu a sensibilidade espiritual. Envia um anjo agora, um anjo com uma espada flamejante, pelo teu amor, Pai, pelo teu ousado amor, que o anjo do Senhor agora começa a cortar os grilhões, as correntes que te amarraram naquele ano, naquele mês, naquela semana, naquele dia, naquele lugar, naquela hora. O anjo do Senhor está agora quebrando as correntes, está agora quebrando os cadeados, as amarras de anos, e anos. Espírito Santo, eu quero pedir agora que o Senhor venha agora a reconfigurar este homem, a reconfigurar esta mulher, este jovem, este profissional, este líder, este ministro. Comece, Pai, a reconfigurar agora, Espírito de Deus, e vai trazendo até os dias de hoje, sejam quebradas as consequências, a maldição das consequências que vieram, sejam quebrados nesta hora, eu te trago de volta daquele lugar, daquele prejuízo, daquele acidente, daquele dano, eu te trago de volta daquela falência, daquela traição, daquela ameaça, daquela conspiração, daquela palavra destruidora, eu te trago agora para o presente, agora. Levante as suas mãos para cima, bem alto, levanta tua cabeça, olha para cima, abre os teus olhos, começa a fazer uma oração, fala: Senhor, eu estou aqui reconfigurado pelo teu Espírito,
Eu não vou levar mais as consequências do passado. Eu estou reconfigurado pela tua palavra, pela oração. Eu estou de volta ao meu destino. Eis-me aqui, Senhor. O teu amor ousado me agraciou, perdoou os meus pecados e me aperfeiçoou. O teu ousado